E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. Na realidade vamos continuar aqui o vídeo de alienação parental, tá? Exatamente do ponto que a gente parou, a segunda parte aí que eu fiquei para fazer e acabei enrolando aqui e não fiz, tá bom? Mas vamos fazer agora. Vamos finalizar esse vídeo aqui, é um vídeo que eu julgo muito importante, informativo também. E vamos lá, tá bom? Espero que o microfone não esteja ruim, não esteja estourando, não esteja baixo demais. Vamos lá? Do outro genitor. Gente, vocês que estão em casa, pai, mãe, ouve o que a gente está falando aqui. Que feio, que feio, muito feio bem, fazer isso, bem né? O dano que a gente pode causar num filho que a gente fala que ama Não, isso é não é amor. irreversível. E eu tô falando de que tipos de danos, doutora Carol? Amor de mãe, aqui ó. Quem vai? Rapidão. 200 conto a hora. Só pra quebrar o gelo. Que eu posso levar a criança a ser drogada no futuro, a ser um depressivo, homicídio? Os estudos enfim. levam, as pesquisas já levam, temos estatísticas nesse sentido, de que a A criminalidade, né? tendência maior ao suicídio, que se enveredam pelo mundo das drogas, porque não conseguem conviver com essa situação, porque, afinal de contas, acabam sendo as vítimas. Ou seja, eu fiz um vídeo. Vamos aqui rapidinho no canal. Eu fiz um vídeo, eu não sei se tem um mês, se tem mais, se tem menos. Vamos ver aqui. Aonde eu falo, de 3D, não é isso? Aonde eu falo dos dados de violência. Ixi, saiu tudo errado aqui. Onde eu falo dos dados de violência e falo de um delegado que fez uma pesquisa, né, acerca desses dados de violência, né, que praticamente aí 90% dos jovens delinquentes são filhos de mães solteiras, tá? Cara, é um negócio assim absurdo. E nesse número, cerca de 70% dos estupradores são filhos de mães solteiras. Eu fiz até um vídeo sobre serial killer também, onde eu puxei algumas informações dessas aí, de que a maioria dos serial killers foram filhos de mães solteiras e eles foram abusados, tá? Agora não sei se eu vou achar o vídeo aqui, mas eu recomendo que vocês procurem esse vídeo aqui e façam, tá? Eu não sei se está aqui ou se está no outro. Agora é o problema para saber, né? Eu acho que vai estar no outro canal, tá bom? Então vocês pesquisem aí, tá? E é uma pesquisa recente de que um delegado fez, né? Ele fez o levantamento nas delegacias, ele tem acesso a isso, tá bom? É isso mesmo, eu acho que vai estar lá no outro canal, tá bom? Não sei se vai estar exatamente aqui. Quem tiver o link, se tiver no outro canal, se tiver nesse, posta aí embaixo, tá? Posta aí embaixo também, que eu vou pegar esse link e vou linkar junto com o primeiro vídeo, tá bom? Vamos lá. Maiores dessa situação e não tem nem maturidade suficiente para enfrentar esse tipo de problema. Enquanto a senhora está falando, a gente tem a ilustração passando aqui no nosso telão, que é exatamente isso daqui, olha. É um pai e uma mãe, ó, brigando na frente das crianças, apontando para a mãe, e aí toda a frustração depois, olha lá, vai na justiça, depois toda a frustração é jogada em cima das crianças e tô nem aí, né? E tem uma situação mais grave que eu acho que é importante dizer, que tão Eles logo passam ali... o tempo todo comentando e deixando claro que são as mulheres que alienam, né? Mas aí, quando eles vão mostrar um exemplinho, é o pai brigando na frente das crianças, pelo amor de Deus. Essas discussões, geralmente, quem gera é a mulher, mas enfim. Em vigor, houve, logicamente, um grande número de ações em que havia falsa acusação de abuso sexual. Isso é muito importante dizer, porque a criança, num determinado momento, que ela vai acreditar... E quem são? E quem é que é acusado de falsa acusação? Que é fácil ser acusado de falsa acusação sexual? Os homens, entendeu? Ela vai sendo manipulada, ela vai sendo a engenharia que se faz em cima da cabeça dessa criança, ela começa a acreditar que de fato ela foi vítima de abuso. E aí, lá na frente, depois de 3, 4 anos, é que se chega à conclusão que nada disso aconteceu, não há como você reverter essa situação, o estrago é irreversível. E é por isso, pessoal, que eu fico assim, surgindo um monte de mulher, de artista, fui abusado. Você fala, não, veja bem, não chegou a vias de fato, mas foi abusado ou não foi? Enfim, tem coisas que é estranho, sabe? Mas... A doutora Regina falou aqui, não é? Não tem como você reverter esse tipo de dano, e aí aqueles laços nunca mais se reconstroem, até porque aquele genitor que foi falsamente acusado de abuso sexual, depois de 4 anos, como que ele vai recuperar esse convívio? Como ele vai fazer, em que a criança vai acreditar? Aconteceu ou não aconteceu? Porque ela começou a acreditar que acontecia. E depois vem uma decisão judicial e diz, não, isso não aconteceu. Quer dizer, como é que a criança fica completamente insegura e ela acaba, no final, podendo rejeitar até os dois. A mãe, que acabou, nesse caso, manipulando
tudo aquilo que ela acreditava, e o pai, que na verdade foi vítima também. É engraçado, ninguém aqui sabe, tá pontuando se é mãe, se é pai. A lei, ela vale para pais abusadores, né? É para proteger a criança. Mas você pode ver que eles são tão acostumados, né? É tão frequente você ter mulheres manipulando, né, alienando as crianças, que eles não conseguem dar um exemplo de um homem, sabe? Se você for falar, então mulheres são mais abusadoras, eles dizem, não, veja bem, porque sim, mas os homens também abusam, porque não sabe, eles vão tentar fazer aquele marabalismo, mas, cara, tá claro, o que vocês estão falando e que os dados dizem, não mente. Não mente, os números são absurdos. E se essa lei hoje está sendo derrubada, estão tentando derrubar tanto a direita quanto a esquerda, é porque essa lei, ela pune as mulheres. Porque elas são as falsas acusadoras. Esse é o ponto. Foi alienado, mas que não tem como recuperar mais a confiança da criança. E, doutora Kátia, que também o dano não é só para a criança, é também para o pai ou a mãe alienada. Sim, nós tivemos 2 casos do escritório com falsa acusação de abuso sexual, em que o nosso cliente, e que nós ganhamos ação, foi comprovado que não houve abusos. Nosso cliente, né? Nossa, de novo, cara, não adianta, por mais que eles não tentam ser tão incisivos quanto nós somos aqui, que são as mulheres, né? Que fazem as falsas acusações em larga escala, né? Quase que absolutamente são elas, entendeu? Mas quando eles vão contar, eles contam casos. Ah, eu tinha um cliente. Ah, vocês vão ver, a vítima geralmente é o homem e a abusadora, né? A criminosa é a mulher. Sexual, mas quando ocorreu, quando deu o estrépito do escândalo, porque logo todo mundo comentou essa situação, o nosso cliente que trabalhava numa escola de natação com crianças, por isso eu quero chamar a atenção que o dano não é só da criança, é também do pai ou da mãe. Destruiu totalmente a vida do cara. E é isso que eu falo, cara, quando a mulher ela quer te ofender, ou ela quer te atingir, ela vai naquilo que ela sabe que te machuca. Ela não vai tipo, pegar leve, nivelar o jogo, não. A mulher vai naquilo que ela sabe que ela vai te machucar, que ela vai te prejudicar. Alienados. Eu vou falar uma coisa pra você. Se meu filho está nessa escola de natação, esse pai alienado, você colocaria? Não, mas esse pai alienado, ele foi chamado pelo diretor da escola, o senhor está demitido. Ele perguntou por quê? Porque os pais vieram. Aí o cancelamento, né? O cancelamento tem muito tempo que acontece com os homens, né? O cancelamento. Quer dizer, a mulher falou, logo todo mundo acredita. E o cara já é demitido, sem averiguação, sem nada. Comentar conosco que o senhor está respondendo uma ação por... Ah, e detalhe, né? Eu até tô vendo aí se eu comento o caso do Prior, porque o que eu acho que ele vai falar aqui agora é o que acontece com os homens quando respondem uma falsa acusação dessa, é que o processo arrola, o cara é julgado, é condenado, tá? Assim, vamos dizer, ele recebe a liminar ali sem saber. Tipo, quando o cara já sabe, é que ele já tá sendo encaminhado pra prisão. Aí é aí que o cara tem que correr atrás de advogado pra reverter, mas o cara vai ficar preso. Que é um absurdo, porque isso fere os direitos humanos, fere a igualdade na Constituição brasileira. Tá entendendo? No caso do Prior, o cara já recebeu a notícia que já estava sendo condenado. Aqui o cara, tipo, o delegado, o professor da escola dele soube antes dele que o cara já estava condenado. Isso é um absurdo. Abuso sexual. E ele disse, mas isso não está confirmado, isso é uma mera alegação. E a direção respondeu a ele, mas nós não podemos trabalhar em cima da dúvida. O senhor está demitido. Ele perdeu o emprego, além de perder a filha, perdeu o emprego. Agora que ganhou a ação, quero também resgatar isso, o telespectador tem que saber disto, ele vai entrar com uma reparação de dano moral e material contra o cônjuge alienador, para haver ressarcimento de tudo que ele perdeu em termos profissionais e em termos morais também. Embora eu já tenha dito para ele, a dor que o senhor passou é uma dor irrecuperável. É isso que eu sempre digo, cara, independente de, provou que você é inocente, provou que você tá certo. Cara, só você passar pelo processo, isso vai te destruir. Você não vai recuperar aquele trauma. Isso te destrói totalmente.
Entendeu? Qual é a melhor forma de evitar isso? É não manter certos relacionamentos, entendeu? Esse é o ponto. O Senhor vai levar esta dor até a morte. Agora, uma coisa é certa. A sua filha hoje é uma criança pequena que não tem condições de avaliar o que aconteceu. Mas quando ela for adulta e ela tiver acesso aos autos e ler o que a mãe assacou contra o senhor pode ter certeza que ela vai julgar quem são os pais que ela tem. Mas aí, e aí pode ter a menina crescer ainda, pode reviver tudo isso de forma estranha, o cara tem que explicar. É a recuperação demorada, é a recuperação em que existe, né, um dano que, como disse o professor Eduardo, como colocou a professora Kátia, jamais poderá ser efetivamente compensado ou indenizado. Então, eu insisto nisto e quero fazer um paralelo em relação a dois casos extremamente diferentes pelas decisões judiciais que foram proferidas, dois casos totalmente diversos, exatamente em razão das decisões que foram dadas nos dois processos. Numa família, após uma separação traumática, porque, como disse o professor Eduardo, normalmente os divórcios, até os consensuais, são traumáticos. Pode ser que a revelação do trauma não se dê no processo, mas na realidade se dá. E um deles pode ficar, e muitas vezes fica inconformado, e daí vai praticar alienação parental. Pois bem, num desses casos, a filha ficou afastada. Vamos ver, dois casos, tá? Do pai e está afastada até hoje desde os 8 anos de idade. Esta moça tem 16, essa menina tem adolescente 16 anos de idade. São praticamente 10 anos de afastamento. Por quê? Porque nenhuma medida punitiva sancionatória, eu insisto, na pena de multa. Primeiro caso, uma mulher alienou, né? Ela vai citar dois casos. O primeiro caso, uma mulher alienou. Possa ser que o segundo caso ela cite o homem para equilibrar, mas de novo, né? Vamos lá. Eu insisto na pena de multa que dói no bolso e daí o alienador não irá praticar mais o ato. Mas já era, cara, 10 anos afastado da criança. Nem a própria criança vai chegar pro pai, vai ter aquele vínculo, vai conseguir mais. Já era, destruiu essa relação, né? Afastamento. A recuperação dessa relação, não sei, acredito só quando essa menina for adulta. Num outro caso, bastante... Não recupera, né, mano? Tu perder a infância de uma criança, eu acho que não recupera, não, mano. A pessoa pode reconhecer como pai, mas não vai ser aquela mesma coisa, sabe? Diferente, a mãe afastada do filho pelo pai. Um rapaz já com 15 anos de idade, afastado da mãe, em razão de N questões que não eram firmadas na conduta da mãe, inclusive com a ajuda da mulher do pai. Então, aí, agora ela contou um outro caso, com certeza... Isso é para equilibrar, tá, pessoal? Isso é normal, mas eles sabem os números. É claro, ela contou no caso. E aí, é detalhe, quando ela conta outro caso, quem é que tá lá como pivô? A mulher do cara, a madrasta. Que a gente sabe um exemplo, você tem a lei Henri do Borel, que foi criada por quê? Porque a madrasta matou. Você tem os Nardoni, a madrasta. Então, você tem mulher também, quando não é o cara, a mulher é o pivô, ela causa toda essa situação também, né? Mas eu conheço também casos de a mulher estar com o filho e o padrasto também ser o pivô ali de gerar uma intriga, tá? Aqui eu não vou ser incoerente, mas percebam que ela está contando um caso para tentar equilibrar. Ela está falando assim, ó, existe dos dois lados, né? Mas a gente sabe que 80%, né, das falsas acusações são mulheres que criam. 80% na vara da família, mas esses outros 20% não é justificado, né? Vamos dizer, não, deixa eu explicar melhor aqui. Quando a gente fala assim, 80% dos casos são falsos, né, e são feitos por mulheres, pessoal, não significa que 20% são homens. Os 80% aí é tipo assim, ó, chega 100 casos de, vamos dizer, de guarda, né? Você tem 100 situações de guarda para ser resolvida. 80% dos casos dessa guarda rola falsa denúncia, que são feitos por mulheres, entendeu? Não é que existe 100 casos de falsas denúncias e 80 são mulheres, não. 100 casos, tá, de guarda e 80% desses casos aí acabam sendo falsa denúncia gerada por mulheres. Existe a porcentagem de homens também, só que é baixíssimo, tá? Só que eles acabam não falando. Por que eles não falam? Porque não tem dado suficiente para falar sobre homens alienadores. Esse é o ponto. Porque se tivesse, eu garanto para vocês que eles ficavam falando. Entendeu? Eles falavam exatamente para endossar o lado deles.
Eles não falam, você pode ver que eles querem acabar com a lei, mas eles não fazem assim. Quantas falsas acusações existem na... Não, veja bem porque está usando a lei para tirar o filho da mãe. Não, eu quero saber quantas falsas acusações foi comprovada que homens fazem. Eles não têm esses dados. Por quê? Porque é irrelevante. Tá, mas vamos lá. Bem, multa depois de 100 dias de afastamento. O menino está vendo a mãe. Porque o pai está levando. O pai está levando. Ah, mas a multa pro pai funcionou. Quando é pra mãe, não teve multa, né? Pois é, coisa engraçada. Este menino, por quê? Porque tem medo de responder por 5 mil reais. 5 mil reais, porque a multa tem que ser alta, a multa tem que ser elevada, a multa tem que ser efetivamente aquela que vai coibir, que vai proibir, que vai evitar a alienação. 5 mil reais em cada vez que ele não levasse o filho para visitar a mãe. Aprendeu direitinho, né? Já estão se vendo, já estão convivendo, né? Então, isso é muito importante. Cara, agora é engraçado. Ela citou 2 casos, e é interessante, e aí a gente mostra que a lei, ela não é justa. Ela não funciona igual para os dois. Quer dizer, tudo bem, eu não tô levando em consideração situação diferente, outro local, outra situação, outra época. Eu não tô levando em consideração isso nos casos. Mas vamos dar um exemplo. Ela citou 2 casos ridículos, né? Porque assim, ela citou o caso da filha que está afastada do pai há 10 anos, e se houvesse uma multa, isso poderia ser diferente. E ela cita o caso de um homem que, sei lá, impediu que o filho visse a mãe e aí aplicou uma multa e ele foi lá. Ou seja, a lei funcionou para proteger a mulher nesse caso, mas não funciona para proteger o homem. Deixa claro que há uma injustiça, há 2 pesos e 2 medidas aí quando se trata de homens e mulheres, né? Esse é o ponto. Importante. Essa rapidez, essa eficiência. A eficiência do Poder Judiciário. Eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao estépito da mídia. Essas questões todas correm em segredo de justiça no Judiciário. E quando se tem uma acusação desse tipo, como o professor Eduardo acabou de observar, de abuso sexual, e que se vai apurar num processo criminal, vai se apurar num processo coberto pelo segredo de justiça, né, no Judiciário, logicamente que esse processo tem que ser tratado dessa forma. Quando se divulga na mídia, algo que alguém soube que disse. Nós vimos recentemente, agora no litoral, aquela senhora que foi assassinada, porque esse é o termo, e depois se apurou que foi por engano, que não era bem isso. Quer dizer, como é que se recupera? E não deixa de ser um tipo de morte essa que acontece, porque a morte do desenvolvimento salutar de uma criança e do adolescente, que são seres humanos em formação e desenvolvimento. Tá, ela fala de uma senhora que foi morta, mas ela não explica o que foi, tá? Então ficou parecendo que ela foi acusada falsamente de abuso. Eu acho que não, mas enfim, ela não explica. Ela só fala que se sair na mídia algo que, eu acho, né? Como a gente sabe aí, a quantidade absurda de homens que já morreram por conta de falsas acusações aí, que saiu na mídia, que as pessoas ficam compartilhando no Facebook, chegavam lá, matavam o cara e sabia-se que não foi o cidadão. Então, quando ocorre uma situação desse tipo, quando alguém está em formação, tendo que ter aqueles parâmetros de pai e de mãe, né, que colaborem para que tenha todos os seus direitos feitos respeitar, né, a vida, a saúde, a honra, a liberdade, e são justamente essas pessoas, ou pelo menos uma delas, que praticam o entorno familiar. Imagine só, isso é divulgado na mídia, um abuso sexual que não aconteceu, lembrem-se da escola base. Sim. Lembrem-se da escola base. Os dois já faleceram, então. Os dois faleceram, nunca mais se recuperaram. E aquela decisão judicial que seria a reparação de um dano de 100 mil reais, porque resolve para quê? Gente, olha do que a gente está falando. Então, volto a chamar a sua atenção que está em casa. Papai, mamãe, resolvam seus demônios entre vocês. Madrastas, padrastas, companheiros, tios, irmãos. Resolvam seus demônios entre vocês, psicólogos, psiquiatras, justiça. Não põe a criança no meio. Eu vou falar aqui uma listinha. A criança, enquanto a lei estiver do jeito que está, a criança sempre será utilizada, sempre. Principalmente pelas mães. Dos danos que vocês podem causar com os filhos quando vocês tomam esse tipo de atitude, de jogar na criança a raiva que você tem no outro. Ela pode ter distúrbios psicológicos como depressão. Gente, claro. Depressão é o mal da década, do século. Claro. E não tem jeito de arrumar isso daí, não. Tem ansiedade, síndrome do pânico. Sim. Ela pode cair nas drogas, álcool, como forma, gente, de parar de pensar, parar de viver aquilo, né? Ficar alienada, né? A fuga. Pode cometer suicídio. Baixa a autoestima. Sabe o que é você criar sua filhinha tão bonitinha ali, com 4 aninhos, e ela transformar numa mulher que não se valoriza, depressiva, que de repente vai procurar que não mantém relacionamentos estáveis. Que não mantém relacionamentos estáveis. Caralho, tá falando das mulheres modernas, tudo assim?
Ai, vamos lá. Exatamente. Olha o dano que a gente causa. Exatamente. Aqui na constituição da família, da sua futura família, não estará devidamente preparada para isso. Claro que não, porque é a formação, é a formação. Tem estudos que a doutora Regina colocou, só que já tem estudo, dado estatístico comprovado. Nos Estados Unidos, a professora Judith Wallerstein, que é coordenadora, psicóloga, faleceu ano passado, coordenadora de um centro de recuperação de casais divorciados. Ela fez um estudo linear durante 25 anos com casais divorciados. Então, antes do divórcio, durante o divórcio e depois do divórcio. Isso como gostam de fazer os americanos. Tudo com tabelas e com dados estatísticos. Ela constatou neste estudo de 25 anos que todas as crianças que foram vítimas de alienação parental, todas, sem exceção, tendem, nas suas futuras uniões, nos seus casamentos, reproduzir a mesma tragédia que vivenciaram como quando crianças, porque não conseguiram superar aquilo e vivenciam novamente para tentar superar aquela mágoa de 20, 30 anos. Ou seja, vão praticar também novamente vão alienação praticar alienação parental. Ou seja, é uma... Tem jeito, pessoal. Tem remédio, tem solução. Do jeito que a sociedade vai, não tem. De alienações parentais. É um círculo vicioso. Agora, a gente está falando muito em separação dos... Eu posso fazer alienação parental dentro de casa, casada. Também. Também dentro de casa. Posso? Também Durante dentro a de casa. Pode e faz bastante. Dentro O marido da tá me própria... traindo, tô com raiva dele, não vamos separar porque não dá, Exatamente. tarará, e eu É acabo claro com ele pro meu filho. é claro, Silvia, que fica mais difícil, porque ali existe a proximidade da mesma casa. Se pai, mãe e filho moram no sob o mesmo teto, mas existe, Silvia, embora a dificuldade da alienação seja maior. É menos visível, como disse a doutora Kátia. É menos visível, mas ele existe. Por isso, eu também gostaria de chamar a atenção que quando se fala em alienação parental, tem-se a impressão que esse é um problema atual. Ele não é um problema atual. Ele sempre existiu. Tanto é que a tragédia grega clássica, Eurípides na peça Medeia, ele... Cara, história boa, Medeia é filha da puta pra caralho. Tá doido? Isso no século I a.C. Ele retratou exatamente isso. Uma mulher, Medeia, apaixonada pelo seu marido, Jasão, aí vem o mito de Medeia, a síndrome de Medeia, que descobre, depois de ter sacrificado tudo por ele, que ele a traiu. O que Medeia faz? Ela quer se vingar do marido, mas ela quer se vingar de uma forma que ele não tenha recuperação. Entendeu? Você entendeu? Porque a filosofia, ela é tão misógina, porque a filosofia, ela entende, né? Busca entender meandros ali dentro das intenções femininas. E é isso, e como eu já falei aqui, vou repetir. A mulher, quando quer te fuder, velho, ela não vai te fuder em uma coisa que você não vai ser destruída. Ela vai querer te destruir. Ela vai querer te atingir de uma forma que você mais nunca se recupere. Entendeu? É esse o ponto. Depois vocês pesquisem sobre o mito de Medeia pra vocês verem a bizarrice, cara. E não foi uma vez só, não. Tipo assim, ela criou um meio de agir assim com todo mundo. É duro quando se fala isso, pra nós é chocante essa tragédia. Mas ela retrata com um realismo maravilhoso a natureza humana que ela é... Natureza feminina. Ela perdura. A conduta humana, ela perdura apesar do verniz civilizatório. O que Medeia faz? Ela mata os próprios filhos que ela ama, mas ela mata consciente para punir Jasão. Hoje, as Medeias modernas não matam os filhos. Não matam... Mata, doutor. Mata. Infelizmente, mata. Tem muitos casos. E alguns eu já trouxe aqui. Então, atirando, mas metaforicamente, matam os filhos. Não tiram a vida, não tiram a vida. Mas tiram a identidade. Tiram a identidade. Exato. Isso é super importante realçar. Só que ele resumiu bem, tá? A questão de Medeia é um pouco mais bizarra, cara. Porque Medeia começa com essas, por exemplo, se eu não me engano, com um irmão mais novo, que ela faz uma treta lá, é um negócio bizarro. Depois vocês pesquisam aí e, mano, é bizarro. Você quer ver um pouco como age mulher? Tu pega a Medeia, tu pega a própria Hera, né? A mulher de Zeus ali. E tu vai ver, cara, como é que elas agem. A gente tem danos... Hera mesmo é bizarra. Hera
de acordo com as idades, porque assim, a gente sabe que do 0 aos 4 anos de idade, as crianças se identificam com o gênero delas, né? O menino com o pai, a menina com a mãe. Depois isso vai se invertendo, o complexo de Édipo, de Electra, a admiração da menina pelo pai. A gente tem danos em cada fase, assim, diferentemente. Eu sei que vocês não estão tão na área clínica, psicológica, mas enfim. Eu acho que isso aí vai ser legal, essa explicação. Afinal de contas, é material dos processos. A gente tem essa divisão de dolo nas crianças, menores, maiores. Richard Gardner, em 1995, ele estabeleceu um quadro de gravidade da alienação parental, fases da alienação parental, em que ele disse alienação, dividiu em 3 fases: alienação leve, moderada e grave. Quando ocorre alienação moderada e grave na fase infantil, por exemplo, que a mãe ou o pai, um dos genitores, não permite que o filho tenha contato com o outro, o dano dessa criança é irreversível. Na fase adolescente, como eles já entendem o que está acontecendo e são capazes de elaborar essa guerra surda entre os genitores, é mais fácil de superar. Mas quando isso ocorre, a alienação moderada e grave nas crianças de tenra idade, consideradas de 0 a 3 anos, os efeitos são irreversíveis. Daí a importância da identificação precoce da síndrome. Precoce. No momento em que, porque os atos de alienação que são praticados, que nós falamos, à medida que eles vão sendo praticados de forma reiterada, sistemática, pode vir a instalar a síndrome naquele alienado. Que já é a doença. A doença, que é a doença. E é patológico. E nesse caso, quanto antes se for identificada, melhor ou maior seria a possibilidade de sucesso no processo de tratamento. Sem dúvida. E, Silvia, importante também aqui destacar o seguinte. Falamos bastante da lei da alienação parental, como deve ser falado. Mas a lei da guarda compartilhada, que é uma lei recente do final do ano de 2014, que foi uma iniciativa... Que vou repetir, não é feito ou executado como está na lei, tá? Não é, tá certo? A lei de guarda compartilhada, infelizmente, não funciona na maioria dos casos como deveria funcionar, tá certo? Um adendo, pessoal, tá? Esse vídeo aqui, essa matéria de 2013, tá? Quando foi aprovada a lei de alienação parental, e somente em 2008 o homem recebeu direito à guarda compartilhada. Veja bem, esse papinho delas, 2008 o homem recebeu o direito à guarda compartilhada. Antes era compulsória. Só que a guarda compartilhada sabemos que não funciona como a lei manda, tá? Do deputado Arnaldo Faria de Sá, que fez um trabalho belíssimo em relação a esta lei. Nenhuma lei é perfeita. O que importa é o seu objetivo. E o objetivo é de exercício das funções de pai e mãe, independentemente das pessoas estarem casadas ou separadas. Pois bem, esta lei, ela mudou um dispositivo do Código Civil, dizendo o seguinte: para haver a mudança de domicílio para outra cidade, não é só para outro país, para outra cidade, é necessária a autorização do pai ou do juiz. Está em vigor? Está em vigor. E olha, Silvia, eu vou lhe dizer, eu tenho o grande orgulho de ter sido autora desta sugestão legislativa. Parabéns, parabéns. Porque nós temos que combater. Cara, o microfone desligado, desculpa. Mas vamos lá, como eu estava falando, se essa lei ela fosse aplicada corretamente, não aconteceria a tragédia do caso do menino Juan. Vocês lembram o caso do menino Juan? Pois é. A guarda estava com o pai e a desgraçada, né, da mãe, junto lá com a amante dela, que eram lésbicas, foram no conselho tutelar, pegaram a criança, inventaram uma mentira, fugiram. O conselho tutelar simplesmente chegou e deu a criança. Permitiu que elas saíssem da cidade, sendo que deveria passar pelo juiz. O que aconteceu depois? O menino teve o pênis decepado, né? E depois de uma semana, ele foi assassinado e foi assado.
e foi assado. Elas negam que comeram, se eu não me engano, elas negam. Mas existe a dúvida. Que comeram parte das crianças, porque não foi achado. Essa tragédia poderia ter sido evitada se a lei fosse respeitada. Entendeu? Parabéns à doutora que conseguiu colocar esse gatilho, porque isso realmente é muito importante. Porém, doutora, eu não sei se ela está viva hoje, porém, infelizmente, é muito difícil você achar um juiz que faça isso valer. Ou órgãos do governo que respeitem isso e protejam as crianças. Alienação parental, porque essa é a pior forma, é o afastamento completo, é o afastamento total, porque não há mais daí a convivência, não é? Olha o tamanho do nosso país, até o advento desta lei, não podia mudar para o exterior, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já proibia, mas podia mudar para outro estado, ou seja, do Rio Grande do Sul, para o norte do país, ou enfim. Então, isso é muito importante na mudança da legislação. Agora, a lei muda, a lei se torna muito mais adequada e o juiz deve aplicar a lei. Praticar essa lei. Gente, eu preciso saber o seguinte, para eu identificar uma criança, a gente está falando aqui os danos que causa, a aplicação da lei, as punições. Como que eu identifico que uma criança está sofrendo isso? Se eu estou de fora, sou professora, por exemplo, e se eu posso denunciar? Tem diversos sem ser o pai ou sem ser a mãe. Na escola, o déficit de atenção é queda imediata do déficit de atenção. Isolamento do grupo dos amigos. A criança que era espontânea, alegre, ela fica retraída e se isola. Aneurese. Regressão. Né? Regressão também. E são tudo manifestações físicas e psicológicas. Geralmente é a escola que informa o pai alienado. A criança está tendo uma mudança de uma agressividade também. Eu gostaria até de fazer um aporte aqui com relação à escola, porque muitas vezes aquele que não é guardião, tinha dificuldade muito grande de obter o relatório escolar, porque não só guardião, só aquele que é guardião que tem o direito ao acesso aos informes da escola. E a lei trouxe agora, de 22 de dezembro de 2014, trouxe uma grande novidade que eu acho que é importante. O fato de que qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a informar aquele que obviamente for pai ou mãe, e assim se identificar, tudo aquilo que ocorre relativamente à saúde ou à guarda do filho. Sim, Silvio, o estabelecimento não... Até o que come, né, gente? E tem multa. Sobre o estabelecimento. Está estabelecido 200 a 500 reais por dia. Públicos e 500 para os privados. Por dia. Isso está na lei. Se não der a informação. Está na lei da guarda compartilhada. Porque senão é uma contribuição para alienação. Se o pai não tem essa informação, claro. Silvia, um problema aqui que tem que ser colocado para o telespectador. Quando nós, advogados, operadores do direito, preparamos essa petição, o nosso grande problema é a questão da prova. E o que se pede? Se pede para o pai ou a mãe que nos procura, que peça na escola um atestado da conduta da criança, como era e como ficou. Sim, claro, é uma prova fundamental. Quando se pede o atestado, as escolas, até o advento dessa nova lei, sistematicamente não forneciam nenhum atestado e diziam, nós não podemos nos envolver nessa questão. A nova lei colocou os estabelecimentos enquanto órgão de ensino como corresponsáveis pela criança. Uma medida salutar da nova lei. Exatamente. Incrível. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, que é como que a criança encara as novas informações contadas pelo alienador sobre o pai alienado? Assim, como é que a criança... Eu sei também que ela está... Deixa eu tentar melhorar essa pergunta aqui. Eu sou a Silvia, me separei do meu marido. Eu tenho um filho aí de 7 anos de idade. Não sou eu que estou fazendo a alienação com ele. É o meu marido, meu ex-marido, mas eu não sei. Eu posso ficar instigando a criança, ficar perguntando? Não, coisa. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Como é que eu trabalho isso? Tem que observar o filho. Imagina que alguém está separado agora falando assim, gente, eu vou começar a reparar, como é que eu faço? Posso fazer um comentário? A pior coisa que tem é quando o filho é feito Moeda. Pior do que isso, ele é feito de informante. Ele é arma, de É a pior coisa. informação. Então, eu vou relatar um caso que é interessante, que a criança de 10 anos de idade chegou na casa da avó, os pais estavam separados, e o pai voltou para a casa dos pais, né, dos avós da criança. Essa criança com 10 anos de idade foi à casa dos avós paternos e levou um caderninho, uma caneta, e começou a anotar tudo que tinha na casa da avó. Imagina. Então o advogado já fala, alimentos complementares, e alimentos complementares, aí vem. E a avó achou estranho, por que essa criança... Cara, interessante aqui, alimentos complementares, ou seja, a pessoa ela vai buscar ali, vamos dizer, aumentar os bens do pai, ou né, de quem vai pagar a pensão. Mano, isso aconteceu com um camarada. Assim, invadir a privacidade do cara, quebrar o sigilo bancário sem autorização judicial para isso. Simplesmente para aumentar a pensão para dar para cidadão. Porque a gente sabe que não é para criança, porra. Ainda mais pensão gorda.
Pensão que passa dos seus 3 dígitos aí, né? A gente sabe que não é. Enfim. E fizeram isso. E aí você vê, a própria mãe estava usando a criança para checar lá os bens dos avós e tal, porque o pai poderia estar desempregado e era eles que estavam pagando a pensão. Olha que desgraçado, mano. Por que o neto agora tá com essa canetinha e tal? Ah, não, vovó, eu só tô aqui anotando as coisinhas. Então, assim, né, o TV, o LCD, essa coisa e tal, foi anotando. E, logicamente, que aí você percebe que a criança está sendo utilizada de informante, né? Olha que terrível isso. A criança, você vai lá e, quer dizer, vamos traduzir. Você vai à casa da sua avó e anote tudo que tem lá para saber que é padrão de vida, para saber que tipo de situação ela vive. E isso acontece assim também. Vai ver se a sua mãe tem namorado, me conta o que acontece no fim de semana. É a pior coisa que tem. Exemplificando da maneira mais... Já tive num caso de uso do celular então, acho que é para dizer, vai lá e faz, e acham que é natural. Olha, seu pai está namorando de novo? Porque a mãe mandando, né? Quem a gente Exatamente. E aí vem aquela frase, você pode ficar desde que, nunca vi isso, que não esteja com o namorado novo, que não esteja com a namorada, não é assim? Exatamente. A mulher faz isso muito. Eu tenho um amigo que é separado, que é isso aí. A mulher faz ela pode sair com a criança pra onde quiser, ficar com quem quiser, mas se o cara tá com a namorada, pronto, aí não pode. Aí é um inferno. Olha, quando o papo é bom, a hora voa, né? E a nossa hora voou, gente. Eu preciso agora, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais. Eu vou pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem, um recado, um aviso para quem está em casa. Eu começo pelo doutor Eduardo. Suas palavras finais, por favor. As minhas palavras finais são de que os pais tenham mais responsabilidade em relação aos filhos. O casamento é um projeto de vida e a ruptura é um acidente que provoca efeitos devastadores nas crianças. O meio de minorar esses efeitos devastadores é, independente da ruptura dos laços conjugais, manter íntegros, incólumes as relações de parentesco. Criança precisa de pai e de mãe. Criança precisa da identificação paterna e materna. Toda criança que não tem isto é uma criança fragilizada e vulnerável. A responsabilidade é dos senhores pais que me escutam. Eu vou pedir para o senhor, doutor Eduardo, levantar seu livro e mostrar para a câmera que está à frente do senhor. E quem quiser saber mais sobre informações sobre esse assunto, esse é um livro para a população ou é mais segmentado, doutor? Não, ele é um livro para a população e também para os operadores do direito. Que ótimo, ótimo. Então, olha, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno, parece que já esgotou aí. Já esgotou. No estado, né? Já esgotou, mas enfim, tá lançando, tá chegando. E isso daqui que o doutor Eduardo falou é recadinho para muita colega de trabalho. Uma que a gente, inclusive, conversou ali na maquiagem, né, doutora? Eu vou passar aqui para a doutora Kátia, suas palavras finais, por favor. Eu acho que é importante que todos se conscientizem da importância da família e da constituição dessa família, da forma como ela deve se constituir. Porque eu vou agora parafrasear a professora Verônica César Ferreira, os casais se separam, mas os filhos são para sempre. Eu acho que essa frase diz tudo. Então, esses pais, eles têm que aprender a conviver enquanto separados, porque isso é, como o professor Eduardo disse, um acidente que aconteceu na vida deles. Não projetaram, mas aconteceu. Só que os filhos continuam. E esses filhos têm que ter referência de pai e mãe, têm que ter referência de um lar saudável, têm que ter seus direitos protegidos. Então, todos nós temos esta obrigação. Enquanto operadores do direito, nós temos, esses partícipes todos, o Ministério Público, a magistratura, nós temos que dialogar. Esse diálogo é muito importante. Nós apontamos aqui situações que devem ser aperfeiçoadas e nós estamos todos aqui plenos e dispostos para que isso aconteça. Agora, é importante que as pessoas se conscientizem, porque até chegar ao judiciário, certamente que esse caminho já foi percorrido e percorrido de uma forma que pode terminar em tragédia. Então, nós precisamos que esses pais, de forma preventiva, né, eles percebam que eles têm esses filhos, que amor é necessário, que responsabilidade é da parte deles, porque os filhos presumem-se a necessidade dos filhos, eles não têm que comprovar que precisam, os pais é que devem proporcionar, e eu acho que essa é a mensagem principal. Se as pessoas se conscientizarem, seguramente nós teremos uma sociedade mais justa e solidária. Bem melhor. Doutora Regina, por favor, suas palavras finais para quem está em casa. Sem dúvida nenhuma, pai e mãe têm que se conscientizar de que a relação de ambos com o filho é essencial para o seu crescimento saudável. Saudável em todos os sentidos, em especial no plano emocional. No entanto, quando isto não acontece, não é raro que isto não aconteça, em face dos traumas da separação e do divórcio, que este combate à alienação parental seja eficaz. E para que isso aconteça, que as decisões judiciais sejam proferidas logo no início de uma denúncia, aspas, num processo civil, seja ele qual for, de que há alienação parental. Que a sanção seja aplicada desde logo, desde a advertência até uma pena de multa, até a ampliação do regime de convivência com aquele que está sendo alienado. Não deixemos que a alienação parental se implemente. Este é o meu recado, Silvia. Ótimo, muitíssimo obrigada. Gente, fica a frase aqui para vocês, pensem nisso. Casais se separam. Papai e mamãe não são obrigados a viverem juntos pro resto da vida. Mas filhos são as nossas joias e eles são para sempre. O programa Assembleia Debate fica por aqui. Eu agradeço. Pronto, pessoal, tá aí. Gostei muito, tá? Gostei muito aqui da posição de todos eles aqui. Foram bem coerentes, foram sinceros com aquilo que a gente já conhece. Se a lei fosse aplicada da forma que ela foi projetada para ser,
com certeza a gente não teria tantas tragédias, né, atualmente, mas a gente sabe que, né, infelizmente a tendência aí tem sido piorar, né, não melhorar, infelizmente. Mas está aí, aqui fica minha contribuição em reviver isso, em divulgar, né, eu espero sinceramente que canais maiores pautem isso aqui, tá? Pautem isso, porque essa lei é importante, mas a gente sabe que a pressão para derrubarem ela é gigantesca, tá bom? Então é isso aí. Quero agradecer ao Davi por ter feito a última doação aí no canal. Valeu, Davi, obrigado. Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. Qualquer valor é bem-vindo. Valeu e até um próximo vídeo.